Olá, estou de volta aqui para o segundo bloco do meu bate-papo com o Matheus Feliciano, do Seara Urbana. E eu gostaria de perguntar para o Matheus sobre uma história que você me falou uma vez, que você me contou, de um rapaz que se converteu. Como foi mesmo essa história? Sim, é um morador de rua que a gente encontrava ele toda sexta e aí a gente convidava ele para ir no domingo no trabalho que a gente tinha. Então, de sexta-feira a gente ia para a rua, no domingo, uma igreja no centro de Campinas cedia um espaço para a gente poder fazer um trabalho ali com os moradores de rua. E a gente convidava ele ficava um pouco assim de ir, até que o dia ele aceitou, foi e começou a ir de domingo. Então a gente encontrava ele de sexta-feira e no domingo ele vinha encontrar a gente. E aí a gente começou a conversar com ele, perceber quais eram as necessidades, ele estava viciado em droga, principalmente crack, era um problema maior que ele estava tendo. E aí a gente foi conversando com ele, a gente lá, todo domingo, a gente dava um espaço ali para aqueles moradores de rua que entendiam que tinha necessidade de ir para uma casa de recuperação, fazia o cadastro deles, e ele fez, falou, vou fazer o cadastro, acho que eu estou precisando, tal. E a gente fez todo o processo de triagem com ele e mandamos ele para a Missão Vida, que é uma casa de recuperação parceira nossa que fica lá em Goiás. E aí ele foi lá para a Missão Vida, ele ficou lá uns 2, 3 meses e acabou querendo sair, não estava mais aguentando, tal, queria sair, voltou para Campinas. E aí quando ele voltou, ele caiu de novo na droga, teve uma recaída, voltou lá com a gente, começou a conversar de novo com a gente, falou, Matheus, não dá para eu ficar aqui em Campinas, eu achei que eu ia aguentar, eu vim lá da Missão Vida, estava bem, voltei para Campinas achando que eu ia aguentar, mas eu não aguentei. Você pode ver para mim de voltar para a Missão Vida? Eu falei, claro, vou dar uma olhada lá. Vi com eles, tinha uma vaga, mandamos ele de volta. E aí ele passou pelo todo o processo de recuperação, que é em torno de 7 a 9 meses, e aí a Missão Vida entrou em contato comigo, falou, Matheus, ele está aqui, está participando aqui com a gente, ele está muito bem no processo de recuperação dele, ele já está apto para passar para o próximo passo, que é o processo de reintegração, que aí ele vai soltando a pessoa aos poucos na sociedade, para arrumar um emprego e tal. Então eles fazem esse trabalho na Missão Vida. E aí falou assim, mas ele está querendo ficar aqui na Missão Vida, a gente tem um curso de obreiro, que ele pode fazer o curso de obreiro e trabalhar aqui para ajudar a recuperar outros moradores de rua. Eu falei, legal, mas o que ele está querendo? Ele está querendo fazer esse curso. Aí falei com ele e tal, ele falou, Matheus, vou ficar por aqui, tá muito bom, acho que vai ser bom para mim. Se eu voltar para Campinas, não vai ser bom, posso ter outras recaídas. E ele ficou por lá, passou pelo processo de reintegração. Aí ele acabou conhecendo uma voluntária, uma menina que participava lá do trabalho da Missão Vida. Eles começaram a namorar, casaram, e nós estamos em 2020, eu acho que ele foi para lá em 2010, 2011, se não me engano. Então já tem uns 10 anos que ele está recuperado, está lá na Missão Vida até hoje, trabalhando como obreiro, casado. Às vezes a gente se fala pelas redes sociais, pelo WhatsApp, Facebook. Acho que no ano passado ele veio para cá, a gente acabou não podendo se reencontrar, mas a gente se reencontrou outras vezes. Então foi uma história bem interessante de perceber que, apesar do trabalho com morador de rua ser muito difícil, ainda a gente tem esses casos assim, né? E ele já era cristão, né? Então ele só, na verdade, ele se reconciliou com Jesus, né? Nem tanto um processo de conversão, né, nova, mas ele se reconciliou com Jesus porque ele já tinha passado pelo processo de conversão. Então foi uma história bem interessante para a gente também. Bem legal. Matheus, você encontrou algum morador de rua que falava mais de uma língua? Sim, algumas vezes. Teve um rapaz, que a gente... Rapaz não, ele já tinha os seus 50 e poucos anos, mas a gente encontrou ele, e esse morador de rua, ele conta muita mentira, né? Ele tem os gatilhos dele ali para poder conseguir as coisas, né? Aliás, Então não dá para ficar acreditando. Matheus, uma coisa que eu admiro no trabalho do Seara Urbana, considerando as minhas limitações, né, é justamente o fato de vocês terem tanta paciência com as mentiras que eles contam, porque é um fato, né? Eu admiro isso. Vamos dizer, é quase que o meio de sobrevivência deles, né? É contar os causos para conseguir um dinheiro, conseguir uma comida, né? Não que eu estou legitimando, porque não é bom nem para eles nem para ninguém, mas acaba sendo a moeda de troca deles, né? Uhum. E teve um dos moradores de rua que a gente conheceu, que ele começou com... Ele era um pouco assim, arrogante e tal, e ele começou com a história, eu sou fotógrafo conhecido internacionalmente,
já fotografei no Japão, e não trabalhei com não sei quem, isso aqui, blá, 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 falo um monte de línguas, fala, tá bom, tal, né? Aí ele falou assim, anota meu blog aí, Matheus. Você vai ver umas fotos minhas que tem lá. Falei, blog, né? Eu falei, tá bom, eu vou anotar. Não, pode anotar, tô vendo aí. Pega aí a caneta, o papel. Tá, anotei, coloquei no bolso, fui pra casa. Aí cheguei em casa, fui trocar de roupa, meti a mão no bolso, tava lá o blog do cara. Falei, deixa eu entrar aqui. Na hora que eu entro, meu Neval, né, não é que era verdade? O cara, o cara era fotógrafo reconhecido internacionalmente, trabalhou 10 anos no Japão. Foto dele com a Marina Silva, foto com o Chico, lá que fazia trabalho na Amazônia, que acabou sendo morto. Chico Mendes, deixa eu te falar uma coisa. O É. Chico Mendes, Chico Mendes. eu conheci quando eu morei no Acre. Olha só, cara. Ele frequentava o Giral, que era um lugar onde os músicos, o pessoal dos movimentos sociais frequentavam. Ele, a Marina e alguns caras da época, só que eram todos jovens. Aí o tempo Olha passou, eu só. vim embora e ele se tornou o que ele se tornou. Você sabe a impressão que eu tinha dele? Assim, eu gosto muito de humanizar as coisas. Eu falava para a Célia assim, você lembra do Chico Mendes? Minha esposa, ela fala assim, eu lembro, ele parecia um jacu, porque ele tinha vindo dos canaviais. Ele usava uma calça curta e ficava cheio de documentos debaixo do braço. E a Célia falava assim, pô, esse cara é muito jacu. Chico Mendes. Chico Mendes. A simplicidade dele, né? É, E aí, foi interessante, porque assim, a gente conversando com ele e tal, aí eu falei, cara, será que é verdade? Eu acho que é verdade, porque vi pelo blog e tal. Aí tinha uma voluntária que ela viveu muitos anos no Japão, ela sabia falar japonês. Aí eu falei com ela, olha, fala japonês com ele, vê se ele sabe falar. Ela conversou com ele e falou, Matheus, ele sabe falar japonês. Falou japonês com ele. É uma voluntária que era amiga nossa, fez um trabalho no Haiti, e ela estudou francês. Ele já estudava francês e estudou francês para ir para o Haiti. Falou em francês com ele, um amigo meu falou inglês. A Karina, né? Não era a Karina, era a Kelly, uma amiga nossa. E ele falou francês, japonês e inglês, cara. Ele descambou assim em função de vícios, foi isso? Deixa eu tentar lembrar da história. Ele teve uma desilusão amorosa e depois, aí começou a usar droga e aí nesse caminho ele estava em São Paulo. Ele ficou 10 anos no Japão, foi para São Paulo, viciado em droga já. Aí foi para as ruas de São Paulo e acabou caindo em Campinas. E, Eu encontro ele na rua até hoje. Matheus, tem um negócio interessante. Vários casos que você me contou ao longo desse tempo que a gente se conhece, que dá quase que para estabelecer, em uma boa parte dos casos, um certo padrão de queda social, vício, desilusão amorosa, desencanto, fragilidade emocional, e a pessoa vai caindo, aí a família larga de lado. É quase que um padrão, já reparou isso? Muito, Deodato. E isso, inclusive, é um risco para a gente que faz trabalho, porque às vezes a gente cai num padrão também de atender o morador de rua, achando que todos os casos são iguais. Porque há muita semelhança, o que você falou é isso mesmo. Como tem muita semelhança entre os casos, parece que a gente também acaba caindo num padrão. Vou ter que entender ele assim, assim, assim. Ou então ele começa a contar a história, já sei, ele vai falar que aconteceu isso, 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 isso. Então, até para a gente, é difícil você se manter concentrado e manter a questão do atendimento personalizado. Cada um é cada um, eles têm suas diferenças, têm a sua realidade de vida. Para a gente também é difícil porque é o que você falou, é verdade. Acaba acontecendo muito padronizado, sim. É o ser humano, né? Como todos nós, cada um é cada um, né? Exatamente. Legal. Matheus, e teve também um caso que você me falou de um voluntário, não sei se é homem, se é mulher, gostaria que você relatasse como se fosse um homem aí, que acabou reencontrando os pais. Como é que foi isso? Tá. Bem, eu vou falar que é um homem, né? Mas ele começou a frequentar a Seara Urbana, acho que em 2008, 2009, mais ou menos. E um cara, assim, muito doce, muito amável, muito agradável. Tinha um tato com os moradores de rua, sentava, conversava com eles. Os moradores de rua gostavam muito dele, um cara muito carinhoso, muito empático, assim, com os moradores de rua, né? E aí a gente também começou a pegar uma amizade muito grande durante uns meses e tal.
E aí, acho que um dia eu fui levar ele na casa dele, e aí a gente foi conversando. E aí eu queria saber um pouquinho da história dele, tá? Eu falei, como é que é a sua história de vida? Tá? Falaram, hoje eu moro sozinho, né? Mas eu passei umas dificuldades com os meus pais. Os meus pais começaram a usar droga quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade. E aí o negócio começou a piorar. Eles chegaram, depois passado uns 2, 3 anos, começaram a ficar nas ruas. Ficava 1, 2, 3 dias fora de casa. E eu ali sozinho, né? Em casa. Até que lá, quando eu tinha lá mais ou menos uns 12, 13 anos, os meus pais ficarem uns dias desaparecidos, eu já estava meio acostumado com aquilo, pegava ajuda de vizinho, ligava para minha avó, para uma tia que eu tinha contato, me ajudava de alguma forma, até que passaram semanas, meses, eles não voltaram. E aí eu tive que ir para casa, não lembro se foi da tia ou da avó dele, e ficou lá durante um tempo, até que chegou a notícia de que os pais dele tinham morrido. E aí, né, só que a notícia não foi nada muito oficial, né? Alguém ouviu falar de um casal, uma cidade longe, né? Não era nem Campinas mais, acho que até era outro estado, se não me engano. E aí não conseguiu achar cemitério, não conseguiu identificar os nomes, e parece que tinha sido enterrado com meio de gente, enfim. Então ele ficou com essa marca, né? Os pais morreram e não tinha nem como saber aonde que estava enterrado, né? Então ele ficou tentando achar e no fim não acabou não achando. A gente tinha um blog na Seara Urbana e ele começou a escrever uns textos pra gente. E os textos deles muito bons, escrevia muito bem, a gente compartilhava aqueles textos, o pessoal gostava, queria saber, fazia comentários nos textos dele e tal. Até que um dia uma pessoa entrou em contato comigo perguntando dele. E a pessoa viu lá o nome, viu principalmente o sobrenome e falou, olha, tal pessoa tá aí com vocês, trabalha com vocês? Não, porque eu acho que eu conheço os pais dessa pessoa. Olha, você pode até conhecer, mas você deve conhecer quando eles não vivem, porque eles estão mortos. Fala, não, se essa pessoa que você está falando é filho realmente desse casal que eu conheço, eles estão vivos. Nossa, mas como assim? Olha, me passa o contato dele que eu quero falar com ele. Aí passou acho que uns 3, 4 dias, ele entrou em contato comigo e falou assim, Matheus, você não acredita, meus pais estão vivos. Falei, como assim seus pais estão vivos? Então essa pessoa que você me pôs em contato comigo é uma amiga que eles fizeram, eles passaram por uma caixa de recuperação em outra cidade, em outro estado aqui no Brasil, estavam me procurando, não estão conseguindo me achar, até que ele se deparou com o blog, viu lá o meu sobrenome, viu que era o mesmo sobrenome dos meus pais, a gente se colocou em contato e realmente são os meus pais. Estou indo reencontrar os meus pais depois de, sei lá, 10, 12 anos que não via mais os meus pais. E a última informação que eu tenho, já tem uns 2, 3 anos isso, eles estão bem, estão lá com o filho deles. Bem interessante, bem legal, Matheus. Matheus, me fala uma coisa, o seu livro está aí, com as histórias? Tá. Tá aqui. Só me fala, Moradores de Rua, Encontros, Histórias e Memórias, Matheus Feliciano. Legal, só me fala, depois me passa pelo WhatsApp o seu e-mail, eu vou colocar aqui. Bom, Matheus, muito obrigado por separar mais aí um pouquinho do teu tempo para a gente conversar. Quando você lançar o terceiro livro, que vai sair em 2021, nada diz de sair depois de 2021. Acho que dá tempo, Matheus, 6 meses, até lá, a pandemia vai se assentar, em agosto, setembro a poeira vai abaixar, é a expectativa. Aí vamos conversar e vamos bater um papo sobre o novo livro, o ano que vem, então, para você fazer o lançamento aqui no canal, tá bom? Legal, vai ser ótimo, Dodato. A gente faz isso sim. Assim que sair, eu já te aviso, a gente faz um vídeo aí. Tá joia. Um abração, viu? Valeu, obrigado. Até mais.